Bom, pessoal, vamos seguir falando sobre os termos essenciais da oração e nesta aula nós vamos para o predicado. Predicado é a soma de todos os termos da oração, exceto, tirando o sujeito e o vocativo. Então, todos os termos da oração, menos o sujeito, é o predicado. Sendo assim, é tudo o que se declara na oração referindo-se ao sujeito, quando há sujeito. Sempre apresenta um verbo. Lembrando, meus amigos, que nas orações sem sujeito, tudo é predicado, por um motivo muito óbvio: não há sujeito. Verifiquemos nesta frase. Pode haver até 200 alunos em sala de aula em um aulão de véspera. Só há predicado, não temos sujeito nesta frase. Às vezes, o verbo do predicado aparece implícito, não está explícito. Note que há dois predicados na frase abaixo. Meu irmão comeu 3 maçãs e eu 2. Meu irmão comeu 3 maçãs e eu comi 2. Para o conhecimento dos tipos de predicado, precisamos entender o conceito de predicação verbal ou transitividade verbal. Afinal, não existe predicado sem verbo. O verbo tem um papel muito importante, pois mantém relações com outros termos da frase. Portanto, vamos dedicar um bom tempo a esta parte, ok? Vamos lá então. Predicação verbal e transitividade verbal. Predicação verbal ou transitividade verbal é a relação entre o verbo e outros termos da oração, principalmente dentro do predicado. E, quanto à predicação, diz que os verbos podem ser de ligação, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Bom, pessoal, existem 2 grupos de verbos: os nocionais, intransitivos e transitivos, e os relacionais, ou seja, de ligação. Normalmente os verbos de ligação são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, aparecer, tornar-se, encontrar-se, transformar-se, converter-se. Esta é uma listinha que é muito bom você manter perto de você para que você sempre pratique e vá decorando estes verbos. Faça lá uma listinha, escreva na mão, leva para o serviço, escreva no braço, na perna ou no seu coração. Seja lá onde for, mas decore esta lista de verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, continuar, parecer, tornar-se, encontrar-se, transformar-se, converter-se. Olha aí a listinha maravilhosa na tela. No material de vocês também eu vou mandar, tá? Mas dá um jeito de escrever no coração. Como é que escreve no coração? Decorando. Decor significa saber de coração. Então olha só, meus amigos. Verbo de ligação, também chamado de copulativo, o verbo de ligação relaciona o sujeito ao seu predicativo. Predicativo é o atributo que indica estado, qualidade ou condição do sujeito. Então, o verbo de ligação, ele faz uma relação entre o sujeito e o seu predicativo. O que é predicativo? O atributo que indica estado, qualidade ou condição do sujeito. Os verbos de ligação não indicam ação alguma por parte do sujeito. Por isso, são tradicionalmente verbos vazios de significado, indicando apenas estado. E por isso, o núcleo do predicado, somente neste caso, não é o verbo, mas sim o predicativo. É sempre bom lembrar que em locuções verbais o verbo principal é o que carrega o valor nocional ou relacional. Vamos a alguns exemplos de verbos de ligação. João é alegre. Olha só, como disse anteriormente, o verbo de ligação não traz a expressão de uma ação, e sim de um estado. João é alegre. Isso é um estado permanente de João. João está alegre. É um estado transitório de João. João ficou alegre.
estado mutatório. Ele estava triste, talvez, e ficou alegre. João permanece alegre, estado continuativo de João. João parece alegre, um estado aparente, parece que ele está alegre. Então, olha só, voltemos à função do verbo de ligação. Qual que é a função dele? Relacionar o sujeito ao seu predicativo. O verbo é, na frase João é alegre, está relacionando o sujeito João com um estado de alegria. João é alegre. O verbo intransitivo é aquele que contextualmente não exige complemento, por ter sentido completo. Segundo a visão tradicional, consideram-se verbos intransitivos também aqueles que, indicando deslocamento ou moradia, normalmente vêm acompanhados de uma expressão adverbial, de lugar, principalmente. Vamos aos exemplos de verbo intransitivo. Meu filho nasceu. Meu pai ainda não voltou. O bebê caiu. Meu irmão casou. Olha só, o verbo intransitivo, ele não exige um complemento para fechar um sentido. Meu filho nasceu. Nasceu, pronto, não precisa mais nenhum comentário, nada que venha complementar o verbo. O bebê caiu, pronto, não tem mais que acrescentar nenhum termo para fechar o sentido da oração. Meu irmão casou, mais uma vez, verbo intransitivo que não precisa de complemento. Seguindo em frente, verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é aquele que contextualmente exige um complemento sem preposição obrigatória. Olha só, o verbo intransitivo, ele não exige complemento. Já o verbo transitivo direto é aquele que contextualmente, dentro do seu contexto, dentro do contexto onde está escrito, exige um complemento sem preposição obrigatória, ou seja, um objeto direto. Uma maneira de saber se o verbo é transitivo direto se dá por meio da passagem de voz ativa para passiva. Se isto ocorrer, o verbo é de fato transitivo direto. Isso pode ser feito em 99,9% das vezes. Vamos a alguns exemplos de frases, de orações com verbo transitivo direto. Porque os homens destroem assim a natureza? Destrói-se algo, alguém. Porque os homens destroem assim a natureza? A ligação do verbo com o objeto direto deu-se sem o uso da preposição. Sabemos que o mercado imobiliário está em ascensão. Mais uma vez, verbo transitivo direto. Consideramos-las pessoas realmente idôneas. Seguindo em frente, vamos para o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que contextualmente exige um complemento com preposição obrigatória. Olha só, no transitivo direto ele precisa de um complemento para dar um sentido ao verbo, só que sem preposição. Agora, no transitivo indireto, o verbo transitivo exige um complemento com preposição obrigatória. Olha só. Eu acredito em você. Eu é o sujeito, o predicado acredito em você. Sempre o predicado é o que sobrar da oração sem o sujeito. Verbo transitivo indireto. Acredito. Acredito em quem? Objeto indireto em você. A empresa precisa de mim. Sujeito é a empresa, precisa de mim é o predicado. O verbo transitivo indireto precisa, objeto indireto de mim. Olha só que esse objeto indireto, ele vem preposicionado com a preposição de. Lembre-se que nas nossas primeiras aulas eu passei para vocês uma lista de preposições que elas precisam ser mentalizadas, decoradas, né? Então sempre nós estaremos nos relacionando com essas preposições. Próxima frase. O diretor concordou com as propostas. Sujeito, o diretor. Predicado, concordou com as propostas.
Verbo transitivo indireto, concordou. Objeto indireto, com as propostas. Com, aqui está a preposição ligando os termos. O estudante obedeceu às regras. Sujeito, o estudante. Predicado, obedeceu às regras. Verbo transitivo indireto, obedeceu. Objeto indireto, às regras. Então, esse a aqui, com o sinal indicativo de crase, é a contração do artigo a mais a preposição a. E atenção, concurseiros, porque muitos verbos transitivos indiretos aceitam o lhe como complemento, mas outros não, como aludir, anuir, assistir, atentar, investir, recorrer. Falaremos melhor desta aceitação destes complementos quando estivermos estudando os termos acessórios da oração em funções sintáticas dos pronomes oblíquos átonos, ok? Seguindo em frente, verbos transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. O verbo transitivo direto e indireto exige dois complementos, sendo um sem preposição, objeto direto, e outro com preposição, objeto indireto. Vamos aos exemplos. Minha mãe deu uma boneca à minha irmã. Sujeito, minha mãe. Predicado, deu uma boneca à minha irmã. Verbo transitivo direto e indireto, deu. Objeto direto, uma boneca. Não tem preposição. Objeto indireto, a minha irmã. Olha o a com sinal indicativo de crase, que é a contração da preposição a mais o artigo a. Eu agradeci o convite ao diretor. Sujeito, eu. Predicado, agradeci o convite ao diretor. Verbo transitivo direto e indireto, agradeci. Objeto direto, o convite. Objeto indireto, ao diretor. Ele não vai emprestar o carro a você. Coisa triste, né? Sujeito, ele. Predicado. Predicado, gente, é sempre o que sobrar da oração sem o sujeito. Se o sujeito é ele, o predicado é não vai emprestar o carro a você. Verbo transitivo direto e indireto, vai emprestar. Objeto direto, o carro. Objeto indireto, a você. Esse a é uma preposição. Lembra das preposições? Sabe de cor? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Uau! Você devolveu o livro à professora? Olha só. Sujeito, você. Predicado, tudo que sobrou da oração sem o você. Devolveu o livro à professora. Verbo transitivo direto e indireto, devolveu. Objeto direto, o livro. Objeto indireto, a professora. Mais uma vez, o a com sinal indicativo de crase, fazendo que a contração do artigo a com a preposição a. Seguindo em frente, predicativo do sujeito e do objeto. Vamos entender agora o que é predicativo, porque este conhecimento servirá para entendermos os tipos de predicado melhormente. Predicativo é o termo sintático que expressa estado, qualidade ou condição do ser, o qual se refere, ou seja, é um atributo do ser. Esse termo sintático pode ocorrer em orações com verbos intransitivos e transitivos. Seu núcleo é representado por um adjetivo, normalmente um substantivo, um numeral, um pronome, uma palavra substantivada, um advérbio ou uma oração. Existem dois tipos, segundo os gramáticos tradicionais, mas muitos também se referem a um terceiro tipo, por isso, vejamos. Predicativo do sujeito. Refere-se ao sujeito, caracterizando-o. Não necessariamente aparece só com o verbo de ligação. Lembra do verbo de ligação, que sempre ligava o sujeito a um estado? Nós estamos felizes. O ônibus da seleção chegou atrasado para o jogo. Olha só que estes termos que está em negrito está caracterizando o ser. Portanto, é um predicativo do sujeito. O ônibus da seleção chegou atrasado.
para o jogo. Ele foi nomeado supervisor pelo gerente. Olha só, teve uma mudança de estado. Ele era supervisor? Não. Ele foi nomeado supervisor pelo gerente. Definiu-se o caso como impossível, uma característica do caso. O caso foi definido como impossível, mais uma vez uma característica. Eles assistiram nervosos à partida, um estado daquele momento do sujeito. Eles deram muito ansiosos um presente ao irmão. Então, nesse ato de dar o presente, a ansiedade estava saindo pelos poros. Está aí um predicativo do sujeito. Meu filho se tornou um grande médico. Meu filho se tornou um grande médico. Quando nasceu era médico? Não. Tornou-se. Ganhou assim um predicativo. Nós somos 10 lá em casa. Eu serei você amanhã. Meu Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro. Olha só que maravilha. Então, o predicativo do sujeito meu Brasil é o verde das matas e o amarelo do ouro. Mas, meu amigo, muito cuidado, meu amigo concurseiro, porque o predicativo do sujeito pode vir preposicionado. Por exemplo, a taça é de cristal. Cristal está dando uma característica, um predicativo para este sujeito. Estou sem medo. O que estou falando para vocês aqui é que às vezes o predicativo pode vir com preposição. Seguindo em frente, predicativo do objeto direto. Nós vimos o predicativo do sujeito, agora nós vamos para o predicativo do objeto direto. Normalmente é uma característica dada pelo sujeito ao objeto direto. Olha só, o sujeito dando uma característica para o objeto direto. Enfim, é um termo sintático que modifica o objeto direto. É bom dizer que há predicativo do objeto direto normalmente com os verbos transobjetivos. Quais são eles? Julgar, chamar, nomear, eleger, proclamar, designar, considerar, declarar, adotar, tornar, encontrar, deixar e achar, os quais indicam opinião ou designação e, normalmente, exigem um objeto seguido de um predicativo do objeto. Note que predicativo do objeto é uma característica atribuída e não inerente ao ser. Note que predicativo do objeto é uma característica atribuída e não inerente ao ser, ou seja, ele não traz essa característica de origem, ela é atribuída. Vamos aos exemplos. O povo elegeu o presidente pela segunda vez. O cidadão nasceu presidente? Não, ele foi eleito presidente. Segunda frase. Tu tens de me agradecer eternamente. Próxima frase. Tu tens de me agradecer eternamente, pois eu te tornei um homem famoso. Olha só, ele nasceu um homem famoso? Não, ele foi tornado um homem famoso. O fraco rei faz fraca a forte gente. Olha só, um fraco rei faz fraca a forte gente. Essa gente era forte ou era fraca? Era forte. Mas como o rei era fraco, tornou fraca a forte gente. Faço as suas palavras as minhas. As suas palavras sempre foram minhas? Não, está sendo feita nesse momento. Deixei-a preocupadíssima. Próxima frase, irritadíssima, largou o namorado no meio da rua e saiu em disparada. Uau! Então, olha só, predicativo do objeto direto. Normalmente é uma característica dada pelo sujeito ao objeto direto. Enfim, é um termo sintático que modifica o objeto direto. Seguindo em frente, predicativo do objeto indireto. Refere-se ao objeto indireto caracterizando-o. Por que é objeto indireto? Porque ele precisa estar preposicionado, ligado por uma preposição. Olha só esta frase. Eu chamei-lhe de falsa. O objeto indireto está caracterizando que é falsa, está preposicionado. Falsa caracteriza o pronome oblíquo lhe, que desempenha a função de objeto indireto na oração.
Vamos seguir em frente. Classificação do predicado. São 3 tipos de predicado: nominal, verbal e verbo nominal. Vamos à primeira classificação. Classificação do predicado nominal. Nominal, o nome, o predicativo do sujeito é a parte mais significativa do predicado. É constituído sempre de verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Olha só, vamos aos exemplos. Os alunos parecem bem interessados ultimamente. Os alunos é o sujeito. O predicado, parecem bem interessados ultimamente. Nós temos verbo de ligação mais predicativo do sujeito, interessados ultimamente. Esses moradores continuam sem moradia. Continuam, verbo, sem moradia, o objeto preposicionado. É de chorar esse programa de comédia. Já são 22 horas. Tudo é predicado nominal, pois não há sujeito. Olha só, se a frase não há sujeito, tudo é predicado. E neste caso aqui, predicado o quê? Nominal. Como já disse, nós temos 3 tipos de predicado, já vimos o nominal e agora nós vamos para o predicado verbal. Predicado verbal expressa a ideia de ação, movimento e tem como núcleo um verbo. Se é predicado verbal é porque o núcleo tem que ser um verbo, né? Constituído de qualquer verbo, exceto o de ligação, pois não há predicativo algum. Meus alunos, que é o sujeito, né, a gente tira fora, não estão em sala de aula. Então, olha só, nós temos aqui um predicado verbal com um verbo intransitivo, porque ele precisou da preposição em. Devido ao frio, tivemos de nos agasalhar até o concerto do aquecedor. Verbo transitivo direto, não temos a preposição ligando esses termos. Houve esquema de compra, olha só, houve esquema de compra de votos, segundo o relator da CPI. Verbo transitivo direto. Todos é sujeito, a gente tira fora. Nós visamos a uma carreira estável. Verbo transitivo indireto. O rapaz informou sua classificação ao mestre. Nós tiramos o rapaz, que é sujeito, o resto é predicado. Informou sua classificação ao mestre. Nós temos a preposição ao mestre, que é a junção do a mais o o. A, preposição, o, artigo. Voltando um pouquinho na segunda frase, devido ao frio, tivemos de nos agasalhar até o concerto do aquecedor. Tudo é predicado. Por quê? Porque o sujeito está oculto. Terceira frase, houve esquema de compra de votos, segundo o relator da CPI. Oração sem sujeito, ou seja, tudo aí é predicado. E fechando a questão da análise dos 3 tipos de predicado, nós temos o predicado verbo nominal. É a mistura dos 2 anteriores, compostos de um verbo qualquer, desde que não seja de ligação, mais um predicativo do sujeito ou do objeto. Vamos aos exemplos. A relação do casal, inicialmente caótica, amadureceu. Tiramos a relação do casal, sobra o quê? Sobra o predicado verbo nominal, inicialmente caótica, predicado nominal, amadureceu, predicado verbal. O povo reelegerá Jair Bolsonaro presidente daqui a poucos anos? Então, o povo é sujeito, a gente já tira fora. Reelegerá Jair Bolsonaro presidente daqui a poucos anos. Está aí o predicado verbal e nominal juntos. Emocionados, convidaram o professor para a despedida. Olha só, quem convidou? Não sei. Então o sujeito é indeterminado. Portanto, nesta oração, tudo é o predicado. Como professor, tive de fornecer um vultuoso material aos alunos. Um sujeito oculto que, no caso, eu, como ele não está presente na frase, permanecendo oculto, tudo é predicado nesta última oração. E só para fechar a aula, darei um último aviso. Dentro da classificação de termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, os predicativos do sujeito e do objeto são termos essenciais no que diz respeito à formação dos predicados nominal e verbo nominal. Ok? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Bons estudos!